Oi, oi, aluno da segunda série. Com você, professora Edna, eu vou fazer a terceira resenha. Eu fiz a primeira, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Hoje eu vou falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu não vou fazer aquela parte descritiva que contém os dados do livro, editora, etc., publicação. Eu vou direto para o segundo parágrafo da resenha, que é falar sobre o autor. Por quê? Porque essa resenha eu vou fazer mais detalhada. Eu já expliquei nas aulas anteriores que a resenha ela pode deixar no ar, ser menos detalhada para motivar a leitura, mas devido à grande importância dessa obra, eu quero fazer mais detalhado, fazer o terceiro parágrafo, o resumo, quero fazer mais detalhado. Então, vamos lá para o segundo parágrafo, que é falar sobre o autor. O Machado de Assis, ele nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e morreu também no Rio de Janeiro em 1908. Machado de Assis não teve uma vida fácil. Ele foi uma criança órfã, ele tinha problemas de saúde, ele era gago e epilético e ele sofreu também preconceito racial por ser mulato. E ele viveu, no período da escravidão, porque ele nasceu em 1839, a escravidão acabou em 1889 e ele morreu só em 1908, então ele passou toda essa parte aí de preconceito racial, mas isso não fez com que ele desanimasse. Ele teve que abandonar os estudos com 10 anos de idade aproximadamente, então ele estudou o equivalente à terceira, quarta série do primário, mas como ele aprendeu a ler e a escrever, isso também não o desanimou, é um outro problema, ele não ter podido estudar, além dos problemas de saúde, mas ele se tornou um grande autodidata, ou seja, auto é quando você faz algo para você mesmo e didata vem de ensino. Então, ele fez algo muito importante para ele mesmo. Ele estudou sozinho, ele autoaprendeu, ele ensinou a si mesmo. Ele é um grande autodidata. Então, ele aprendeu línguas, filosofia, política, sociologia. Ele lia escritores famosos como Chateaubriand, Camões. E aí ele se baseava em tudo que ele lia para criar os seus próprios textos desde muito pequeno. Então, oi, oi, aluno da segunda série. Com você, professora Edna, eu vou fazer a terceira resenha. Eu fiz a primeira, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Hoje eu vou falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu não vou fazer aquela parte descritiva que contém os dados do livro, editora, etc., publicação. Eu vou direto para o segundo parágrafo da resenha, que é falar sobre o autor. Por quê? Porque essa resenha eu vou fazer mais detalhada. Eu já expliquei nas aulas anteriores que a resenha ela pode deixar no ar, ser menos detalhada para motivar a leitura, mas devido à grande importância dessa obra, eu quero fazer mais detalhado, fazer o terceiro parágrafo, o resumo, quero fazer mais detalhado. Então, vamos lá para o segundo parágrafo, que é falar sobre o autor. O Machado de Assis, ele nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e morreu também no Rio de Janeiro em 1908. O Machado de Assis não teve uma vida fácil. Ele foi uma criança órfã, ele tinha problemas de saúde, ele era gago e epilético e ele sofreu também preconceito racial por ser mulato. E ele viveu, no período da escravidão, porque ele nasceu em 1839, a escravidão acabou em 1889 e ele morreu só em 1908, então ele passou toda essa parte aí de preconceito racial, mas isso não fez com que ele desanimasse. Ele teve que abandonar os estudos com 10 anos de idade aproximadamente, então ele estudou o equivalente à terceira, quarta série do primário, mas como ele aprendeu a ler e a escrever, isso também não o desanimou, é um outro problema, ele não ter
ter podido estudar, além dos problemas de saúde, mas ele se tornou um grande autodidata, ou seja, auto é quando você faz algo para você mesmo e didata vem de ensino. Então, ele fez algo muito importante para ele mesmo. Ele estudou sozinho, ele autoaprendeu, ele ensinou a si mesmo. Ele é um grande autodidata. Então, ele aprendeu línguas, filosofia, política, sociologia. Ele lia escritores famosos como Chateaubriand, Camões. E aí ele se baseava em tudo que ele lia para criar os seus próprios textos desde muito pequeno. Então, com 15 anos, naquele tempo não tinha faculdade de jornalismo, né? Uma faculdade meio atual. Com 15 anos, as pessoas repararam que ele escrevia muito bem, tinha uma cultura geral, era muito culto, estudava sozinho, sabia de tudo. Ele foi contratado por um jornal com 15 anos de idade para escrever. E ele já compôs seus primeiros poemas novinho, então ele fez de tudo. Ele foi poeta, contista, cronista, escreveu mais de 200 crônicas e contos, mas ele ficou famoso mesmo com seus romances. Então ele teve uma fase romântica, que ele escreveu alguns romances românticos, como A Mão e a Luva, por exemplo, que é uma história muito bonita, que eu ainda vou comentar com você também. E depois ele teve uma fase realista, que é aí que ele ficou realmente muito famoso, que ele construiu esse livro da resenha de hoje, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma crítica social, né? É um livro, além de crítico ainda, é um livro que mostra também um lado psicológico do ser humano, né? Eu acho que deve ter sido o primeiro romance que falou desse lado psicológico do ser humano. Ele escreveu, então, mais outros romances famosos, né? Dom Casmurro e Quincas Borba, que compõem a tríade realista. Primeiro veio Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu estou fazendo a resenha aqui, daí Quincas Borba e depois Dom Casmurro. Esses três compõem a tríade realista dele, essa trilogia realista dele, hiper importante, famosa, e livros realmente muito interessantes. Os estrangeiros hoje em dia estão descobrindo Machado de Assis. Agora eu vou fazer o resumo da história. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas narra a história de Brás Cubas, um filhinho de papai, sempre protegido pelo pai e pela mãe. A mãe ficava inerte às ações do filho, que não eram um bom comportamento. Ele judiava de um negrinho que era o escravo da casa, o Prudêncio. Ele montava cavalo, ele aprontava na escola, junto com seu amigo Quincas Borba, que é um personagem que aparece um pouquinho na infância mencionado e mais para frente no livro. O Quincas Borba, eu vou falar melhor dele quando fizer a resenha da obra Quincas Borba, porque esse personagem é retomado na história. Uma história não depende da outra, mas o nome do personagem, o personagem é retomado no livro Quincas Borba. Mas voltando a falar da história do Brás Cubas, que é o narrador personagem dessa história. Ele só aprontava, ele dependia totalmente dos pais, não trabalhava, não ficava adulto, era um filhinho de papai mesmo. Já na juventude, ele se apaixona por uma prostituta. No livro, ele não fala que ela é uma prostituta, mas ele faz com que a gente compreenda isso dizendo que ela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. O pai dele, percebendo que ele estava apaixonado por uma prostituta, manda ele para a Europa para fazer direito, para estudar. Ele foi muito nervoso porque ele era apaixonado pela prostituta, né? Então, o livro é uma ironia porque ele não fala, né? Ele sempre insinua as coisas. E aí, quando ele retorna, a mãe dele logo falece. E o pai do Brás Cubas resolve animá-lo em se casar com a Virgília, que é sobrinha de um ministro da corte, para que eles possam ter ascensão social e também para que o filho
entre para a política, já que ele não exercia o direito, não trabalhava, não conseguia dar certo em nada. Aí ele realmente fica interessado na Virgília, só que ele acaba perdendo a Virgília para o Lobo Neves. E não só a noiva, quanto esse Lobo Neves também se candidata a deputado e se torna deputado. E ele continua nessa vida dele de boa vida e de que não faz nada. Aí depois ele mantém um interesse, cria um interesse pela Eugênia, uma menina muito bonita. Só que ele descobre que ela é coxa, assim que eles falavam nesse século XIX, né, em 1881, que foi a obra, que foi criada essa obra. Coxa significa manca. E aí ele fala, por que tão bela se coxa? Por que coxa se tão bela? Ou seja, que a menina é uma pena, não deveria ser manca, não deveria ser coxa, porque se ela não fosse, ele se interessaria em casar com ela, mas ela sendo assim, não dá. E aí ele também não se casa com ela. Só que ele acaba tendo um caso com a Virgília. Eles acabam tendo um caso escondido e são ajudados pela dona Plácida, que é empregada da família do marido da Virgília, né, do Lobo Neves. Eles mantêm um caso amoroso, mas esse romance também não dá certo e o Brás Cubas coleciona mais uma derrota. Aí, a última tentativa dele foi com a Inhaloló, a Dona Eulália, uma mocinha bem novinha que acaba falecendo com 17 anos. Aí ele acaba não se casando mesmo, não exercendo a profissão. E o filme, eu falo filme porque tem um filme que reproduziu muito bem, até esqueço. Tô falando livro, falo filme às vezes porque tem um filme que reproduziu muito bem essa história. O filme é Memórias Póstumas, baseado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi interpretado pelo Reginaldo Faria. Vale muito a pena assistir ao filme também. Tem outro filme mais antigo, mas eu achei esse melhor. Aí, voltando a falar, a história termina assim. Eu falei que eu ia fazer uma resenha mais completa dessa obra, porque tem muita coisa interessante que acontece nessa obra para a gente analisar a gente mesmo, o psicológico da gente. Então, agora eu vou começar a fazer a crítica da obra. Essa obra, ela tem uma narrativa não linear, ou seja, cheia de digressões. Ele começa falando dele criança, daqui a pouco ele já... aliás, ele começa o livro falando da morte dele. Por que é Memórias Póstumas? Memórias depois da morte. Ele vai retomar a vida dele, as memórias dele, sendo um defunto. Então, ele não é um autor defunto, ou seja, ele não era autor e morreu e virou um defunto. Não, ele primeiro tornou-se defunto, ele morreu e aí ele foi ser um autor de livro. O personagem, né? Não o Machado de Assis. Então, esse personagem que ele cria, o Brás Cubas, ele narra as memórias, as suas lembranças. Memórias seriam lembranças de vida depois de morto. Só que é bem interessante que ele não vai explicar o que é morrer, ele não vai falar de morte ali, ele vai fazer de conta que ele é um defunto. Isso que é a inovação, isso que é o estilo machadiano. Ele é um gênio, né, da literatura. Ele é um gênio que aprendeu tudo sozinho, autodidata, é um dos maiores escritores brasileiros e um dos maiores do mundo. E ele vai começar a narrar sua vida de forma não linear, ou seja, ele começa pelo fim, pela morte, e ele vai falar em alguns momentos da adolescência, da infância. Então, a obra é narrada em primeira pessoa, ele é um defunto autor e não um autor defunto. Isso sempre cai em vestibular, por quê? Porque ele primeiro morreu e o personagem dele primeiro morre, o personagem narrador dele morre e aí começa a escrever. E não ele era de profissão um autor e morreu e por isso agora está defunto. E essa obra,
é uma análise psicológica do personagem, ele sempre irônico, pessimista, querendo insinuar que a maioria, que assim como o personagem dele é para a gente refletir, será que assim como o personagem criado pelo Machado de Assis Brás Cubas, que não fez nada na vida, passou a vida que meio que sem fazer nada, dependendo dos pais, não trabalhando, não amando, não tendo filho. Será que muitas pessoas não passam assim a vida também? Não que isso seja uma receita, mas há pessoas mais sossegadas mesmo, né, que ficam dependendo das outras, que não se esforçam. Uma coisa é você se esforçar e não conseguir. A outra é realmente a pessoa ser meio folgada, como o personagem Brás Cubas. Então é sempre uma reflexão. Então essa obra inaugurou o realismo no Brasil em 1881 e tem essa característica psicológica também, esse estilo do Machado de Assis de conversar com o leitor. Ele está ali, ele mesmo narrando suas memórias e ele mesmo fica insinuando que ele não presta. Ele termina o livro dizendo que ele não deixou, graças a Deus, não ele fala, insinua nós, né, que não deixou o legado da nossa miséria, ou seja, ele não tendo filho, ele não deixou no mundo a miséria que é o ser humano. É um livro que vale muito a pena. E nessa questão de conversa com o leitor, em muitos momentos ele critica a própria obra, dizendo que o livro não vai, não vem, que o livro é demorado. Lógico, porque romance é descritivo, tem muitos detalhes. Então ele mesmo vai fazendo essa conversa, que é uma inovação, né, do estilo machadiano. E a linguagem desse livro parece difícil, mas se você tiver paciência nas primeiras páginas, você vai acostumar com o estilo, porque o livro é engraçado, é irônico, tem pessimismo, tem detalhes, mas também tem um jeito assim inovador por causa dessa conversa. Ele faz a gente participar, a gente refletir junto. A análise psicológica que ele faz dele mesmo ali, o personagem narrador Brás Cubas, ele convida a gente a fazer também, e a gente imagina a vida da gente. Então, a obra é super inovadora, super atual, porque tem essa questão, né, da pessoa querer ter ascensão, da pessoa querer ter uma vida fácil, de adultério, temas bem atuais. E é indicado para alunos de segunda e terceira série por conta que não cai em vestibular, despenca, né, Enem, vestibular, mas também alunos mais novos podem ler, porque não é tão difícil assim, desde que já tenham um certo costume de leitura, né? Porque para quem nunca leu, o livro é difícil, não vou dizer que é fácil de primeira vez. Eu já li várias vezes esse livro em várias idades, então cada vez a gente vai entendendo melhor com a maturidade, com o costume da leitura. Mas uma coisa eu garanto, quem começa a sua leitura com Machado de Assis, pega contos do Machado de Assis primeiro, para você ver como você vê o problema da leitura. Muitas pessoas não aprendem a ler livros porque não acertam a primeira leitura. Por isso eu garanto, comece pelos contos de Machado de Assis. E eu sugiro começar pelo conto Cartomante. Aí você vai se acostumando com o estilo machadiano, na hora que você vê, você se torna um leitor. Então a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula com uma resenha da obra Quincas Borba, também de Machado de Assis. Até mais!